No vídeo de hoje, saída do Coutinho do Vasco. Difícil, hein? Difícil, vou falar pra vocês. É complicado falar sobre isso aí, porque tem muitos assuntozinhos pra gente falar, tem coisas que a gente não pode deixar passar batido, tem coisas também que a gente tem que levar em consideração. São muitas coisas. Vamos destrinchar isso aqui comigo? Primeiro, antes de você assistir o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha se você gostar do vídeo, comenta aí a sua opinião também e a gente vai debatendo isso junto. Eu gosto sempre de ver os comentários de vocês e aí a gente vai debatendo e ver o que vocês acham também. Na biografia tá o meu Instagram, show? Então vai lá, segue bonitinho e aí você acompanha tanto aqui no YouTube quanto lá. Vamos lá! Primeira coisa para falar do Coutinho, eu acho que o mais importante é falar sobre os números dele, né? Eu até anotei aqui, em 2024 foram 31 jogos, 6 gols, 3 assistências, foi até razoável, ele ajudou muito o Vasco em 2024, talvez seja, ou 2025, o melhor ano dele com o Vasco. Em 2025, 56 jogos, foi o ano que ele mais fez jogos na carreira dele, foram 56 jogos, ou seja, talvez 2025 foi o melhor ano dele. Sem contar, assim, Liverpool, Barcelona, onde ele foi talvez o cara diferente, né? O cara que chamou a atenção. 11 gols, 3 assistências. E em 2026, que estava apenas começando o ano, 7 jogos, 3 gols e 1 assistência. Os números dele não eram ruins, era 4 participações em gols, mais de uma por jogo. Porém, a gente sabe que o desempenho não estava tão bom assim e a gente também levar esses números em consideração. Levando em consideração que era o Carioca, é muito complicado a gente analisar só os números friamente, sem analisar o que ele vinha desempenhando, que o próprio Vasco vinha desempenhando. Talvez o desempenho dele não vinha tão bem, talvez por conta do que o Vasco vinha desempenhando também, por culpa do Fernando Diniz, e aí a gente pode entrar em vários pontos. Acho que a gente pode centralizar isso muito no Coutinho e abranger muitas coisas, falando talvez do time, do Diniz, do Pedrinho. A gente pode falar sobre muitas coisas, mas eu vou tentar focar nesse vídeo apenas no Coutinho. Show? Vamos lá. Eu acho que o mais importante, antes da gente falar de qualquer coisa de saída do Coutinho, é a gente não ir pelo lado que a maioria das pessoas estão indo, principalmente quem não é torcedor do Vasco. Tá criando uma narrativa aí na internet de que a culpa do Coutinho sair do Vasco é do torcedor vascaíno. E aí eu vou virar para vocês e vou falar como um torcedor vascaíno. Isso é mentira. A gente nunca forçou o Coutinho, nunca cobrou ele tanto quanto a gente deveria cobrar e nunca cobrou o Coutinho tanto quanto a gente cobrava outros jogadores. E isso é o mais importante. O Coutinho teve sim esse ano cobrança, ano passado teve sim cobrança quando o Vasco não estava desempenhando, porque ele era o cara diferente. Não tem como você ser o 10 do Vasco, o capitão do Vasco, e não desempenhar o que o Coutinho não estava desempenhando. É complicado. Quando o Coutinho desempenhou, aí sim, aí é a gente bater palma e agradecer pelo Coutinho pelo que ele estava fazendo. Agora, a partir do momento que ele não desempenha mais, o torcedor vascaíno tem sim que cobrar. E aí eu te falo, Coutinho vai pro Flamengo, será que ele não vai ter cobrança se ele jogar mal? Vai pro Palmeiras, ele não vai ter cobrança? Vai pro Grêmio, pro Inter, vai pro Mirassol, ele vai ter cobrança em todos os times. E aí por que a narrativa de todas as pessoas que falam da saída do Coutinho tem que ser: a torcida do Vasco não soube cuidar do Coutinho, a torcida do Vasco foi ingrata, a torcida do Vasco isso é mentira. Vou falar pra vocês, isso é mentira. Isso é narrativa de quem quer, infelizmente, tirar o peso de onde realmente ele deveria estar. Não vou dizer que aqui a culpa é totalmente do Coutinho, porque aí também acho irresponsabilidade minha. Tem muitas coisas pra gente falar sobre, eu até anotei aqui. Mas culpar a torcida do Vasco, que vem há anos sofrendo, é muito complicado. O último título, Carioca, que a gente nem leva em consideração hoje em dia, né, o famoso Carioquinha, se eu não me engano foi em 2015. Mais de 10 anos sem ganhar nenhum título. Se a gente for levar para títulos maiores, o último foi da Copa do Brasil em 2011, mais de 16 anos, quase 16 anos, né? Então assim, é difícil você cobrar uma torcida que tá ferida aí já faz 10, 15 anos, que vem passando por turbulências e nunca abandonou o time. O Vasco na Série B, agora também não me recordo do ano, o Vasco bateu recorde, passou todos os times brasileiros e sul-americanos de sócios torcedores na Série B. A torcida do Vasco que sempre lota São Januário. Ah, mas São Januário é pequeno, sempre lota o Maracanã. A torcida do Vasco que nunca deixou de apoiar em Série B, quando ficou na Série B. Agora você culpar a torcida do Vasco pela falta de desempenho do Coutinho e talvez por faltar um pouco de... talvez o que outros jogadores teriam de saúde mental para aguentar um momento como esse, é muito fácil. É muito fácil você vir aqui culpar a torcida do Vasco.
Muito fácil. E eu não vou fazer isso, porque a torcida do Vasco está ferida há muitos anos. Ela cobrou como ela cobraria qualquer outro jogador e cobrou menos. A torcida do Vasco cobrou mais o Thiago Mendes e agora ele está desempenhando. A torcida do Vasco, em certo momento, cobrou o Verratti e o Verratti desempenhava. Quando foi para o banco, representou o Vasco do banco de reservas, porque ele sabia que ele tinha ali um peso de capitão no time. A torcida do Vasco já cobrou muito o Léo Jardim e o Léo Jardim nunca deixou de desempenhar. A gente pode citar vários outros aqui, vários outros. Então, assim, eu não vou seguir a narrativa de que a torcida do Vasco é culpada pela saída do Coutinho. O Coutinho está saindo por culpa dele, por culpa da falta de desempenho dele, por culpa, talvez, de um trabalho fraco na saúde mental dele. Aí a gente pode falar de várias coisas. Eu não vou ir para a narrativa de que a torcida do Vasco é culpada, porque não é. Vamos lá. Muita gente falou também sobre a torcida do Vasco não saber cuidar de uma joia. O Coutinho voltou só porque do Vasco, o Coutinho voltou para ajudar o Vasco, e isso e aquilo. Vamos lá. Eu, como vascaíno, o meu maior ídolo no Vasco é o Juninho Pernambucano. Eu não sei se vocês lembram, mas quando o Juninho Pernambucano vem pro Vasco, ele vem para receber um salário mínimo. Se eu não me engano, na Série B o Vasco estava. Recebeu um salário mínimo. E ele mesmo disse: eu só estou recebendo isso porque eu não posso ficar sem receber. Era uma obrigatoriedade ter ali pelo menos um salário mínimo. E foi isso que ele veio para receber. E aí ele tinha premiações se fosse campeão da Sul-Americana, isso e aquilo. Mas ele veio para receber um salário mínimo. Aí a gente fala, o que é o amor ao clube? É o Juninho Pernambucano que veio para receber um salário mínimo, para ajudar o Vasco talvez num momento mais turbulento. Porque hoje para você que não acompanha o Vasco, hoje o Vasco está bem. Hoje o Vasco está bem. Salário em dia. Tem um bom presidente, mesmo que erre, é um bom presidente o Pedrinho. Hoje o Vasco tá bom. Hoje tá legal torcer pro Vasco, mesmo com todas as dificuldades que tem. Agora eu queria ver torcer pro Vasco em 2015, 2016, 2017, 2018, com péssimos times. Isso não era fácil. O Juninho Pernambucano vem pro Vasco numa era onde estava difícil ser vascaíno. E ele vem para receber um salário mínimo. E aí? Quem ama mais o clube, se a gente for levar isso em consideração? O Juninho Pernambucano que veio para receber um salário mínimo ou o Coutinho que recebia o maior salário do elenco? Mais de 1,5 milhão, quase 2 milhões. Eu não tenho dúvida que o Coutinho é vascaíno. Isso aqui eu nunca vou dizer aqui que o Coutinho não é vascaíno, que ele fingiu. Não. Coutinho é vascaíno sim. Coutinho é torcedor do Vasco e ele vai continuar sendo, independente se agora ele vai seguir carreira na MLS, se ele vai parar de jogar, ele vai continuar sendo vascaíno. Mas quem que veio por amor? Coutinho veio recebendo quase 2 milhões. Beleza que ele deixou muito dinheiro para trás saindo do clube que ele estava. Mas ele não veio aqui para jogar de bobeira. Ele não veio para receber um salário mínimo como o Juninho fez. E aí que entra. Muitas pessoas, se eu não me engano, quem postou foi o Douglas Luiz, posso estar errado aqui, que o torcedor do Vasco não soube valorizar o que o Coutinho fez, uma joia. O Coutinho, ele realmente voltou por amor ao Vasco, tenho certeza disso. Mas e a carreira do Coutinho? Coutinho estava grande no mercado? Se ele não viesse para o Vasco, qual outro grande clube faria uma proposta boa para o Coutinho igual o Vasco fez? Lembrando que o Vasco estava procurando o Coutinho para negociar uma renovação de contrato, tá? Então isso nunca partiu do Vasco. Qual clube que procuraria o Coutinho para fazer um contrato que o Vasco fez? Vamos lá, a gente pode puxar algumas ligas. Liga Espanhola, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Girona. Acho pouco provável. Série A da Itália, Juventus, Milan, Roma, Lazio, Napoli. Também acho muito pouco provável. Inglaterra, esquece. Premier League, esquece. Coutinho não joga mais em nenhum time. E aí a gente pode citar outros. Aí o Coutinho talvez iria para o exterior. Arábia Saudita, uma MLS. E aí? Foi amor ao clube ou era a única opção que tinha? A gente tem que levar isso muito em consideração. Quando o Neymar volta para o Santos, a gente falava muito. O Santos precisa do Neymar, mas o Neymar precisa mais do Santos. E o Coutinho não deixa de ser diferente não. O Vasco precisava muito do Coutinho, mas o Coutinho precisava muito do Vasco. Muito do Vasco. Muito. E isso tem que ser levado em consideração. O Vasco não pegou o Coutinho top do mundo.
O Vasco pegou um Coutinho que já vinha mal algumas temporadas. E a melhor temporada dele em números de jogos foi em 2025 no próprio Vasco, onde ali o Fernando Diniz trabalhou com ele e o Fernando Diniz tem alguns méritos com o Coutinho. A gente pode falar também sobre a questão de saúde mental, acho isso muito importante, acho que tem que ser levado em consideração a saúde mental. A gente fala pouco aqui no futebol sobre isso, a gente vê realmente muitas cobranças em cima dos jogadores, e às vezes até desproporcionais. Talvez o jogador ele não merecia ser xingado do jeito que ele é porque ele fez uma má partida. Tem jogadores que são cobrados lá de fora do campo, aí já excede a linha do que deveria ser o aceitável. Tem jogadores que são ameaçados, família ameaçada. Aí pra mim a gente já está excedendo o limite aceitável de cobrança no futebol. Acho que ali, quando você está assistindo um jogo na arquibancada, seu time desempenha mal, o jogador desempenha mal, e você vai ao cara no final da partida, você talvez xinga um cara. Eu sou o cara que eu prefiro não xingar. Eu acho que a gente não ganha nada xingando um jogador. Coutinho, vai para aquele lugar, tomar suco de caju. Acho que a gente não ganha nada fazendo isso. Mas é um direito do torcedor. O torcedor ele não pode bater, o torcedor ele não pode fazer nada fisicamente. Agora, xingar, ele pode. A gente pode discutir aqui se é bom ou ruim, se é legal ou não, se é aceitável ou não. Mas ele pode. O torcedor ele pode fazer isso. E aí talvez o Coutinho não aguentou. Tem uma fala do Tite, se eu não me engano em 2020, onde ele fala que o Coutinho é um jogador diferente, que ele precisa ser cuidado, que ele precisa ser mimado. E tem jogadores que realmente são assim. Não são todos os jogadores que tomam porrada e continuam desempenhando. O Neymar sempre tomou porrada e sempre desempenhou muito. Chegou em um certo momento no ano passado que ele falou que ele não estava aguentando. Então assim, a saúde mental do jogador é muito importante. A gente tem que levar isso em consideração. Não dá para falar só sobre campo e bola, sendo que tem jogadores que têm problemas sim psicológicos, tem problemas sim quando tem uma pressão maior. Talvez o Coutinho estava sentindo uma pressão que ele não estava aguentando. Vamos imaginar no cenário do Coutinho aqui então, vamos ser o juiz do Coutinho. Ele chega no Vasco para salvar o Vasco. 2025 é uma temporada razoável do Vasco, onde o Vasco quase briga para não cair praticamente, mas chega à final da Copa do Brasil, perde, mas chega à final da Copa do Brasil, que não fazia muitos anos. Começa em 2026 com várias contratações boas, o Vasco mudando seu time, perdeu o Ryan, perdeu o Verratti, que fizeram mais de 50% dos gols ano passado, mas tinha contratado jogadores bons, tem jogadores bons no elenco, e aí o Coutinho simplesmente não desempenha. Com a saída do Verratti, Coutinho vira capitão e não consegue desempenhar como capitão. Coutinho nunca era para ter virado capitão do Vasco, porque ele não tem postura de capitão, e aí eu não estou falando se ele é bom ou ruim, eu falo isso porque tem jogadores que tem postura de capitão e tem jogadores que não, acontece. E aí a gente pode falar sobre várias coisas. Será que o Coutinho estava bem com tudo isso? Será que ele não estava se sentindo pressionado? O que eu sentia vendo os jogos do Vasco é que o Coutinho pegava a bola e ele tinha que dar um jeito de resolver. Ele pensava isso, eu tenho que dar um jeito de resolver, eu tenho que dar um jeito de fazer algo. E não é assim que funciona, a gente sabe disso. Então acho que tem que ser muito levado em consideração a saúde mental. Ele jogou muito... Ele foi muito verdadeiro com a torcida do Vasco quando ele soltou aquela nota falando que não estava bem, com a saúde mental e tudo mais. Acho isso muito importante. Acho que isso tem que ser... Todos os jogadores têm que agir desse jeito. Ser sincero com os torcedores vascaínos ou com qualquer outro torcedor. O que está acontecendo? É isso? Cara, vai cuidar da sua saúde. Se for de você jogar lá em Miami, com o Messi, no La Gallas, qualquer lugar... Cuida da sua saúde, lá não tem pressão, vai pra lá, seja feliz. Não desejo nada de ruim ao Coutinho, pelo contrário, que ele siga a vida dele. Obrigado por tudo que você fez aqui e que você siga a sua vida e consiga melhorar principalmente a sua saúde mental. E aí vamos pro último debate. O Coutinho é ídolo? Difícil, tá? Difícil. Eu postei um vídeo no Instagram falando sobre isso e muita gente mandou mensagem, algumas falando que era, outras pessoas falando que não. Vamos lá. O Coutinho, ele começa no Vasco, ele é cria do Vasco, ele faz ali uma boa temporada no Vasco, o que é visto por clubes de fora. Show, isso acontece com vários jogadores, tem vários jogadores do Vasco, crias do Vasco, que fazem uma boa temporada, saem e nem por isso é considerado ídolo, beleza? A gente consegue ter essa noção aqui. O jogador, por ele fazer uma boa temporada, sair do Vasco para um time de fora, isso não torna ele ídolo. Show? Aí o Coutinho vai, brilha no Liverpool,
brilha talvez no Barcelona, faz uma baita Copa do Mundo, sendo o melhor jogador da Copa do Mundo, se não me engano, 2018. E aí, depois a carreira dele começa a fugir um pouquinho, né? Por que o torcedor do Vasco sempre gostou muito do Coutinho? Porque o Coutinho representava o Vasco lá fora. O Coutinho era o cara que no Liverpool sempre deixava claro que era vascaíno. Quando teve uma proposta do Flamengo, ele falou que não aceitava, que só aceitava voltar para o Vasco. No Barcelona, ele sempre deixava claro que era vascaíno. Então assim, o Coutinho ele foi se tornando ídolo pelo que ele vinha fazendo fora do Vasco. Era muito maneiro a gente virar e falar, aquele cara que tá brilhando lá no Barcelona, ele é cria do Vasco. Aquele cara que tá brilhando no Liverpool, é cria do Vasco. Isso era muito maneiro pro torcedor vascaíno. E toda essa idolatria que o torcedor criou com o Coutinho foi muito por conta do que ele fez fora do Vasco. Aí o Coutinho volta em 2024, salva o Vasco, ajuda o Vasco. 2025 uma temporada boa. Não vou considerar a temporada 2020, porque em 2025 o Coutinho, se vocês vão lembrar junto comigo, o Coutinho ele é pedido na seleção brasileira. Então não dá pra gente dizer que foi um ano ruim do Coutinho. Teve altos e baixos, como qualquer outro jogador tem. Mas foi uma boa temporada. Não foi no nível do Arrascaeta, mas foi um nível muito bom. E em 2026, ele começa um ano com muita pressão, porque sai Rayan e Verratti, que eram dois pilares do Vasco, e aí sobra ele. Ele precisa fazer o time andar, ele precisa fazer algo pelo Vasco. E aí ele não aguenta a pressão. O Coutinho é ídolo do Vasco? Vamos lá. O Vasco tem Roberto Dinamite, tem muita gente que coloca Romário e Edmundo. Eu considero muito Juninho Pernambucano. A gente pode colocar outros também, Pantera. A gente pode colocar Dedé. Tem muita gente que considera, pô, eu sou fãzaço do Dedé. Tem muita gente que considera muitos caras. Tem gente que considera o Verratti. Eu vou ser sincero para vocês. O Coutinho não é ídolo do Vasco. O Coutinho foi uma peça importante. O Coutinho foi um cara importante. O Coutinho é um cria que a gente vai sempre lembrar. É um cria que a gente teve orgulho de dizer que era do Vasco. Ele é ídolo do Vasco? Não. O Coutinho não pode ser tratado como ídolo do Vasco. Eu acho que para ser ídolo, você tem que fazer muito mais. Tem gente que considera título, tem gente que considera o que ele fez dentro de campo e talvez fora. E aí a gente vai entrar. Coutinho teve título nessa passagem pelo Vasco? Não ganhou a Copa do Brasil. Talvez se ganha, talvez ele poderia entrar nesse bolo aí para algumas pessoas que valorizam muito o título. Dentro e fora de campo, o Coutinho foi quem a gente imaginava que ele seria? Não. Principalmente em 2026, quando ele abandona o time depois de ser substituído no intervalo, quando ele sai rindo da torcida por ser substituído e não gostar da substituição. Então vamos lá, o Coutinho não é ídolo do Vasco. Eu não coloco o Coutinho do lado de Roberto Dinamite e Juninho Pernambucano. Não coloco, tá? Esse é o meu ponto. Tem muita gente que considera o Coutinho ídolo e tá tudo bem. O ídolo é de critério de cada um. Tem gente que considera o Gilmar ídolo do Vasco, eu não considero. Então assim, isso é muito, vai muito de cada um. Tem gente que considera o Alexandre, o Alec Gol ídolo do Vasco, eu não considero. Então o futebol ele é muito assim. Eu não considero o Coutinho ídolo, mas considero uma peça muito importante pro futebol do Vasco, principalmente de quando ele surgiu, toda a carreira que ele fez e agora a volta dele pro Vasco. Finaliza bem? Não. Coutinho não finaliza sua passagem bem pelo Vasco. Mas a gente sabe que, infelizmente, isso poderia acontecer. Do mesmo jeito que ele poderia se aposentar no Vasco, sendo ídolo, ganhando títulos, ele também poderia não ter uma passagem boa, como ele não teve nos últimos clubes que ele teve, e sair desse jeito. Infelizmente, o torcedor vascaíno perdeu, nesse ano, Rayan, Verratti e Coutinho. Os três fizeram mais de 60% dos gols do Vasco no ano passado. Tem culpa do Diniz? Falar a verdade, eu não sei. Eu não sei dizer pra vocês se tem culpa do Diniz nisso. Mas é triste pro torcedor vascaíno, não queria que o Coutinho saísse. Tenho certeza que ele tinha muito a crescer. Mas talvez seja o melhor para ele e talvez seja o melhor para o Vasco também. É isso, minha rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Primeiro vídeo do canal, vai ter vídeo todos os dias aqui para vocês. De vez em quando vai faltar alguma coisinha ou outra, mas o normal é que tenha vídeo todos os dias para vocês. Show? Comenta aí o que você achou da situação, comenta o que você gostou da minha análise, o que você não gostou também, tá? E se inscreve lá no meu Instagram. Lá eu solto tudo, vou soltar sempre os vídeos que vão sair e por aí vai. Beleza? É isso, minha rapaziada. Até o próximo vídeo.